A aula agora é de rena. Trouxe aqui, tentei fazer tipo uma colorimetria mesmo da rena, pra vocês entenderem um pouquinho mais, ó, de rena, tá, galera? Nós vamos falar sobre rena. Eu tinha mais cores lá no estúdio, mas eu não consegui ir lá pegar, é outra cidade. Aí eu comprei essas cores aqui, vou falar um pouquinho sobre elas. A rena, eu tenho aqui duas marcas que eu gosto bastante, que é a rena da maquiagem e a rena da expressão facial. Ela é um pigmento, é como se fosse um pigmento que é, né, temporáriozinho ali, que ele dura ali de 3 dias a 7 dias, vai depender dessa pele, desse cuidado, da cor que você deixou. Até porque quanto mais tempo você deixa a rena, mais escura ela fica. E quanto mais escura ela fica, mais ela dura, tá? Na pele do seu cliente ou na sua pele. Então aqui eu tô com duas marcas que eu gosto bastante. Essa é a expressão facial, que eu gosto. E essa é a maquiagem, que eu gosto muito também. São as duas renas que eu indico no meu curso, tá? A maquiagem, ela é nova pra mim. A diferença de valor é muito grande, que ó, a da expressão facial foi R$50, 10 gramas. E a maquiagem foi R$20 também, 10 gramas. 10 ml, sei lá, mas é parecido o tamanho, tá? Então, é o seguinte, são as duas renas que eu indico. E eu vivo falando assim, a rena da expressão facial, ela tem um tom um pouco mais quente do que a da maquiagem. O que isso significa? Eu fiz aqui uma colorimetria para você entender isso aqui. Essa primeira rena aqui, vocês conseguem ver que ela puxa por um tom mais esverdeado? Lembra lá da estrela de Ozald que o verde, ele é um tom frio, certo? Sendo um tom frio, quer dizer que essa rena aqui puxa um pouquinho mais pro verde, puxa mais para um tom frio. E essa aqui é a rena da maquiagem. Conseguem perceber que essa puxa mais pro verde? E essas outras a gente vê um pouco mais de presença de vermelho. Conseguem perceber isso? Estão mais avermelhadas? Então essas renas aqui, essas duas cores, são cores da expressão facial, que é um tipo de rena que puxa para esse tom mais quente mesmo. É tudo castanho, tá? Só que esse castanho aqui é um castanho mais avermelhado. E esse castanho aqui é um castanho mais esverdeado, tá? Então a diferença das renas são essas. Essa rena aqui mais esverdeada, que é um tom mais frio, é a rena da maquiagem, que é essa aqui, e essa cor aqui é a cor marrom, tá? Essa cor aqui, ó, é a cor marrom da maquiagem. Ela puxa para esse tom verde. Essa é a marrom da maquiagem, tá? Já essas outras duas aqui são as cores, deixa eu chegar pertinho, preta e castanho escuro da expressão facial, que é essa aqui, ó, tá? Expressão facial. Quando a gente vai usar rena, não existe aquela colorimetria igual para micropigmentação, tá? Eu vou usar a rena mais quente, numa pele fria, enfim. Isso não existe, tá? Na rena isso não existe. Só que vai depender, a escolha que você fizer, vai depender de como que você quer esse resultado. Tem gente que gosta, tá? Gosta de um resultado de uma rena mais acinzentado, sabe? Mais puxado pro cinza. E tem gente que gosta de um resultado de uma rena mais avermelhado, mais puxado para um castanho mesmo, mais avermelhado. Então, na hora de escolher a rena, além do preço, né? Porque a expressão facial ela é quase o dobro da maquiagem, tá? Quesito preço. A gente também olha em consideração isso. A cor que eu gosto que essa rena fique, tá? Geralmente a rena da maquiagem, ela pigmenta muito rápido. Pelo menos a cor preta da maquiagem, não sei se vocês já usaram, é uma cor que pigmenta muito rápido. Ai, Tássia, então dá certo pra usar uma rena preta, por exemplo, numa pessoa branquinha? Dá, não tem problema. O que vai determinar é o tempo que eu vou deixar essa rena na pele. Por exemplo, eu já fiz pessoas clarinhas, tipo, praticamente loiras, com rena preta. Só que eu deixei 2 minutos,
3 minutos, coisa assim. Muito, muito pouco tempo, né? Porque a gente sabe que quanto mais tempo a gente deixa a rena, mais ela pigmenta. Aí eu vou querer quebrar um paradigma aqui. Não sei se vocês já tiveram essas clientes. Passa a rena, aí elas não querem tirar a rena não. Elas querem ir embora com a rena, ficar 24 horas com a rena na sobrancelha, não sei se vocês já viram. E aí pra rena fixar mais. Isso não existe, tá? Passei a rena agora. Ela tem um tempo de saturação. Geralmente esse tempo de saturação vem escrito na caixinha. Por exemplo, aqui na da expressão facial tem escrito, ó, aplique a mistura nas sobrancelhas e deixe agir por no máximo 20 minutos. Então 20 minutos é o tempo que ela vai agir ali na pele. Passou os 20 minutos, não vai alterar a cor. A minha rena da expressão facial caiu no chão novinha e quebrou. Peguei na hora, coloquei em outro potinho igual. Será que ainda vai servir para usar? Nossa, não sei, porque a rena oxida, né, gente? Oxidando, acabou. A rena oxidou, ela entrou em contato com o oxigênio, ela altera a cor dela e você vai perder as propriedades de pigmentar essa rena, tá? Gente, a rena ficou verde, eu vivo vendo vocês falando isso. Ai, ficou verde, o que que faz? Quando ficar verde, se ficar verde, quer dizer que ocorreu algum erro ali na hora da oxidação dessa rena para ela ficar numa cor legal, que é o castanho, né? Aí é só você pegar o fixador da marca e passar em cima, tipo em cima mesmo, botar assim em cima, deixar ali uns 2 minutinhos, essa rena vai acabar de chegar no tom ideal dela, tá? Então, rena verde é só usar o fixador que vocês vão gostar aí, vocês vão ver que a cor vai alterar. Ó, a Erika mandou, Tássia, se eu deixar a rena agir por menos tempo, ela dura menos. Tipo se eu for fazer preto na loira e deixar 2 minutos. É porque é o seguinte, quanto mais tempo de rena eu tenho na pele, quanto mais ela tá agindo, mais saturada ela fica. Quer dizer que mais cor ela consegue depositar na pele, tá? Então, se eu deixo só 2 minutinhos, eu tô colocando pouca cor. Pouca cor vai sair mais rápido ou mais devagar do que muita cor. Conseguem compreender que se eu ponho menos cor, vai sair mais fácil? Se eu for derramar aqui, botar na minha mão aqui, 2 potes de tinta. Nesse aqui eu vou passar só um pouquinho de tinta, nessa mão. E nesse aqui eu vou passar o braço inteiro de tinta. Qual dos 2 braços vai demorar mais para tirar essa tinta? Lógico que a que vai demorar mais é a que eu meti o braço dentro da tinta, porque tem mais espaço, tem mais cor para sair. Quando eu fiz só uma sujeirinha aqui, essa sujeirinha vai sair muito mais rápido. E é essa a ideia da rena. Quando eu deixo ela só um pouquinho na pele, a cor não satura muito, é só um pouquinho, fica leve. Aí essa cor vai sair mais rápido do que se eu tivesse deixado mais tempo, tá? Ouvi dizer que a Reflectocil é mais duradouro do que a rena. Sei que é para pelos, mas o que você acha que procede? Gente, a Reflectocil dura mais nos pelos, tá? Nos pelos. Por quê? Ela foi feita para isso. Existem 2 diferenças muito grandes entre a rena e a Reflectocil, tá? Quem pinta o cabelinho igual eu, vai se identificar aqui. Quando a gente faz a raiz do cabelo, a gente passa a tinta, que é para pintar o cabelo. Mas não fica aquela marquinha de tinta aqui na pele? E aquilo ali a gente lava mais uma vez e sai, né? A Reflectocil é a mesma coisa. A Reflectocil é uma tintura para o cabelo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ela abre as cutículas desse cabelo, é assim que a tinta funciona, tá? Eu falo isso porque eu sou esteticista, então eu estudei cor, eu estudei pigmentologia de cabelo e tudo mais. Ela abre o córtex do seu cabelo, ela abre a escama do seu cabelo, enfia a cor lá dentro, colore esse cabelo, né, ou esse pelo de dentro para fora. Aí a cor que foi colocada lá dentro, ela se mostra aqui de fora. No caso, no meu, é o vermelho, certo? Na tinta de sobrancelha é a mesma coisa, tá? Que geralmente é a Reflectocil. A Reflectocil, ela abre o córtex ali do pelo, ela abre as camadinhas, ela enfia o pigmento lá dentro e esse pelo, ele colore de dentro para fora. A rena não.
A rena encostou ali no pelo, ela vai dar uma leve sujadinha. Ó, o pelo tá aqui, encostei aqui, sujou. Mas não abre, não preenche lá dentro do pelo com aquela rena ali não, tá? Então é um pouquinho diferente. A própria tinta pro cabelo, quando a gente pinta, a gente vê que dá uma lavadinha e já sai. Então eu não acredito que a rena dure menos na pele do que a Refectocil. Eu nunca vi isso acontecer. Não sei que rena comprar para iniciantes. Gente, iniciantes, as duas renas que eu gosto, independente... Socorro. Olha eu derrubando as coisas. Independente se iniciante ou não. A rena da maquiagem, que é essa aqui, e a da expressão facial, tá? Você usa algum produto para clarear? Um dos vídeos mais conhecidos meus no YouTube é justamente um vídeo falando como clarear a rena que tá muito escura. Aí o vídeo chama A Rena Ficou Muito Escura? Como clarear? Aí tem algumas fórmulas, tá? Sabe aquele sabonete Johnson que a gente usa de bebê, amarelinho? Aquele sabonete, a gente pode passar que ele dá uma leve clareada na rena. Uma outra técnica é usar vinagre, passar vinagre e depois detergente e lavar. E também tem os removedores de rena, tá? Que você compra realmente na loja de cosmético e aí a gente consegue tirar aquela rena indesejada ali, tá? Cliente com micro de 1 mês já pode fazer a Refectocil? Pode sim, tá? A gente não pode fazer nada na micro durante 30 dias, que é o tempo que esse procedimento vai estar cicatrizando, né? Inclusive, quando a gente tem algum pigmento, para usar algum pigmento, por exemplo, eu tenho ali um pigmento, uma Refectocil, para eu colorir aquele pelo ali. Eu tenho pelos brancos. Vamos falar de micro e pelos brancos. Dá pra gente fazer micro em pessoas que têm pelos brancos? Vamos pensar. A micro, ela tem que ter uma ideia bem parecida do tom do pelo da cliente, tá? Então, se a minha cliente ela tem pelos brancos, como que eu vou fazer uma rena pra ficar legal? Não tem jeito se essa pessoa tiver pelo branco, tá? Então, primeiro a gente pinta o pelinho para depois fazer a micro. Sempre, 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 sempre pintar antes, tá? Sempre, sempre, sempre pintar antes. Por quê? Porque depois que eu já fiz a micro, a minha pele está aberta. Quando a minha pele está aberta, eu não posso jogar ali uma tintura, né? É a mesma coisa do meu braço tá machucado e eu ir ali e descolorir meus pelos em cima do braço, né? Eu não posso fazer isso. Agora, se eu pintar antes, aí nós não vamos ter problema, tá? Rena para fixar em pele oleosa é uma ótima pergunta. Gente, pele oleosa, realmente a gente sabe, deixa eu tirar minhas costas, que tende a perder um pouco mais de cor mais rápido, né? Então, quando eu perco um pouco de cor mais rápido, isso não é bom para minha rena. Agora, dá para fazer rena em pele oleosa? Dá. O que a gente faz? O ideal é limpar bastante essa pele antes de fazer a rena, tá? Porque a pele ela tem muito óleo ali e tal. Aí antes de fazer, limpar bastante, fazer uma asepsia, uma espuminha. Tem gente que gosta de fazer uma esfoliação. Então, vai depender disso também. Quando a gente limpa mais a pele, é melhor, tá? Cuidado com produtos para pré-rena, de limpar antes da rena. Se esse produto tem algum ácido, alguma coisa. Produtos para pele oleosa, por exemplo, a gente vê aí sabonete com ácido glicólico, sabonete com ácido salicílico, são produtos específicos para pele oleosa que a pessoa geralmente usa ali, não são indicados nem no pré-rena, nem no pós-rena, tá? Por quê? Porque quando a gente usa ácido na pele ou esfolia com algum sabonete que tem ali um ácidozinho para pele oleosa, ele tende a ressecar muito essa pele. E essa rena, se eu uso isso no pré-rena, essa rena tende às vezes a não fixar. E se eu uso no pós-rena, depois da rena, essa rena vai tender a dar tipo umas casquinhas e arrancar e sair mais rápido.
Então, cuidado com produtos para pele oleosa, tanto no pré, tanto no pós. Geralmente, a cliente que ela tem a pele oleosa, ela vai usar algum produto específico para a pele oleosa. Algum sabonete, algum ácido na parte da noite, algum sérum, enfim. Então, pedir para ela encarecidamente não passar em cima da rena. Passar longe da rena. Porque se passar em cima da rena, a gente pode ter esse problema aí da rena não ter uma boa fixação. Outra coisa que pode ajudar uma fixação numa pele oleosa é deixar a rena ficar mais escura, é deixar ela durar mais tempo ali na pele. Porque quando essa rena fica mais escura e dura mais tempo na pele, eu consigo que ela dure um pouco mais, né? Lembra que eu falei aqui no início da nossa live que quanto mais tempo ali eu deixo a rena, melhor para minha duração? Quando eu quero uma rena que fixe mais, que seja mais escura, quanto mais escura ela for, melhor para essa fixação, tá? Quantos dias após fazer a pintura, pode fazer a micro? Pode fazer a micro no mesmo dia que tingir, tá? Só não pode fazer a micro e depois tingir. Tem que tingir antes, tá? Quando a pele estiver fechada. Tá, comprei uma rena da Glance. Você sabe se ela é melhor que a expressão facial? Ela tem o sabonete removedor da mesma marca, tá? Pode usar em outras marcas de rena? Geralmente esses produtinhos assim, é a Érica que tá perguntando, não tem problema você usar para outras marcas de rena não. Ainda mais sabonete removedor, não vai ter problema não. Agora, se ela é melhor que a expressão facial, questão de ser melhor ou ser pior, eu acho que isso é uma questão de gosto, né, gente? E gosto não se discute. A rena da Glance, ela é uma rena com um tom um pouco mais frio, como essa diferença aqui que a gente vê na rena também da maquiagem, que ela puxa um pouco mais para um tom mais frio, mais esverdeado, mais acinzentado. A Glance também é assim, tá? E já a expressão facial puxa para um tom um pouco mais quente, que é aí um tom mais avermelhado. Então, essa diferença você vai ter. Aí é questão de gosto mesmo, pra gente ver o que vai ficar melhor aí pra você, tá? Se fiz a rena em uma cliente depois e deixei pouco tempo e não fixou a cor, posso repetir o procedimento? Primeiro, a gente entender por que essa cor não fixou, tá? Porque é o seguinte, não sei se vocês já viram, pelo menos a rena da expressão facial, quando a gente abre o potinho, ela vem com esse plásticozinho aqui. Pra que é isso aqui? Isso aqui é pra... A Marília perguntou aqui, ó, o Johnson amarelinho? Isso, eu adoro ele. Alguém tá falando aqui da Depil Bella, eu acho que é esse, gente, o astringente. Ele é azul? Que eu acho que pode ser, é um nome tipo isso, parecido com isso. Essa tampinha que vem aqui dentro pra gente fechar é muito importante, tá? Porque ela mantém vedado. E aí essa pessoa que perguntou, que eu perdi o nome, me desculpa, perguntou assim, eu fiz, passei, limpei, mas eu não tive fixação. Por que isso pode ter acontecido? Se esse pozinho da rena entrou em contato com o oxigênio, ele oxidou. Aí você perde completamente o poder de fixação dele, tá? Então, às vezes foi isso. Primeiro é entender o que aconteceu. Agora, se isso já aconteceu, né? Você passou e não fixou, pode tentar passar de novo, tá? Gente, é muito importante a gente olhar até a cor da rena, a cor do potinho, do pozinho da rena. Reparem que ela é um verde clarinho, mais esbranquiçado. Vocês já repararam? Se você pega uma rena e no potinho dela, o pozinho separado, sem nada misturado, ela já está mais escura, mais amarronzada e tudo mais, essa rena tá oxidada. Então ela não vai ter poder de fixação. O pessoal tá perguntando da rena da maquiagem. Eu sempre coloco rena, fixador e um pouquinho de água, tá? Eu sempre hidrato a rena fica melhor quando a gente hidrata ela.
Eu sei que tem algumas marcas que falam para usar só o fixador. Eu não gosto da textura, eu não gosto da cor, eu não gosto de nada. Eu gosto com um pouquinho de água. Pouquinho, 3 gotas. Mas eu uso um pouquinho de água. A textura da rena eu tinha separado aqui pra vocês verem, mas aí eu passei na folha pra vocês verem a cor. A textura da rena é essa aqui, ó. Quando eu pego, tem só um pouquinho. Ela agarra um pouquinho no palitinho, mas ela dá uma liguinha, ó, tá vendo? Ó, quando eu tento tirar, ela dá uma liguinha, estão vendo? Ó a liguinha aqui, ó. Essa é a textura da rena, tá? Se ficar sem essa liguinha aqui, não tá legal. Então ela tem que dar essa liguinha. Ela não pode ser nem tão aquosa, de você não conseguir que ela pare no seu palitinho, nem tão grossa de você puxar e ela não dar liguinha. Então ela tem que dar essa liguinha aqui, ó. Ó, a liguinha aqui, ó. Viram a liguinha? Tá? Essa é a texturinha da nossa rena, tá bom? Qualquer marca, a textura é a mesma. Quais cores? Adorei essa pergunta. Gente, antigamente eu usava mais a cor castanho médio, tá? Era a que eu mais usava. Só que eu comecei a reparar que eu usava mais a castanho médio porque o meu público tinha uma sobrancelha mais castanho médio e não gostava tanto de uma rena tão escura. Mas aí eu conversando com algumas alunas minhas, falava assim: ai, Tássia, eu tenho a castanho médio, mas a que eu mais uso é a preta ou é a castanho escuro, porque as minhas clientes gostam de uma sobrancelha mais marcadinha, né? Então, essa questão da rena coringa, de qual cor seria essa questão aí, eu acho que depende do seu público, tá? Mas é uma cor muito, muito coringona, é a castanho escuro, que aí você deixa menos tempo para você conseguir um tom mais claro e deixa mais tempo para você conseguir um tom mais escuro, tá? Então existe aí essa diferença. Quantidade por procedimento, essa é sensacional, Lisa, ótima pergunta. Eu, Tássia, uso uma pazinha e um pouquinho no máximo. Mas depende da espessura. Gente, tá aqui. Mas depende da espessura da sobrancelha. A rena da expressão facial, ela vem com essa pazinha aqui, que é a pazinha que a gente vai catar a rena no potinho, né? A rena da maquiagem não vem com isso aqui não, tá? Mas aí eu pego essas pazinhas aqui, eu conto uma pazinha cheia, coloco no batoque, uma gotinha do fixador da expressão facial, tá? E umas 4 gotinhas de água, tá? Mais ou menos isso, aí eu consigo misturar ali e ter certinho. Sempre avaliar a textura depois de pronto. Já da maquiagem, eu também coloco uma pazinha do pozinho. Aí a maquiagem eu coloco um pouquinho mais de fixador, porque na caixinha da rena fala pra misturar com o fixador, né? Aí eu coloco um pouquinho mais do que da expressão facial. Tipo assim, deixa eu ver o que é um pouquinho aqui, gente. Deixa eu botar aqui no pote pra vocês terem uma noção. Botar em algum lugar aqui. O que é o meu pouquinho? Tipo assim, ó. Ó, deu umas 3 gotas, né? Vocês contaram? Isso aqui, umas 3 gotinhas. Coloco e aí coloco mais umas 3 gotinhas de água, misturo e vai estar certinho. Lembrando que sempre avaliar como que tá essa rena, né? Avaliar a textura. A Thay perguntou, pode esfoliar de leve antes da rena e de micro? Da rena sim, da micro não, tá? Por quê? A rena, quando a gente esfolia, a gente tá limpando aquela pele ali. A micro, quando a gente esfolia, a gente tá realmente limpando também. Porém, a gente tá ativando a circulação sanguínea. Quando eu esfolio, a minha pele tem hiperemia, que é a vermelhidão, né? Eu estou chamando a atenção do meu corpo para aquele lugar. E isso não pode acontecer no caso da micro. Na rena, pode esfoliar. Na micro, não. Faz mal, é ruim. Tá bom? Perguntaram aqui no YouTube. A expressão facial, você consegue todos os tons dependendo do tempo que você deixa? Basicamente é isso. Por exemplo, vamos falar que eu tenho aqui somente a rena castanho escuro, que é essa aqui, tá?
Se eu deixo ela 20 minutos agindo na pele do meu cliente, ela vai ficar bem escurona dessa cor aqui. Agora, se essa cliente é uma cliente mais lourinha, uma pele mais clara, às vezes até um pelo mais claro, ao invés de eu deixar 20 minutos, eu vou deixar 5 minutos. Aí eu vou conseguir um tom legal assim, que vai ficar mais claro do que isso aqui, porque esse aqui é a saturação máxima dela, e vai ficar tipo um castanho claro. Quer dizer que vai ser exatamente o mesmo tom da rena castanho claro? Não, mas vai ficar um tom de castanho mais claro do que esse aqui. Então eu acho que é uma cor bem coringa, a cor castanho escuro. A rena cor preta é muito usual. Eu tinha um preconceito com rena preta, gente, vocês não acreditam. Eu falava com maior... Gente, rena preta, preto é olho. A gente não usa preto em sobrancelha. Até o dia que eu comprei a rena da maquiagem preta, eu falei assim, nossa, todo mundo fala desse negócio estranho preto, vou testar. Testei e apaixonei. Gostei demais. Alguém perguntou aqui, quer ver? Deixa eu colocar uma fotinha aqui pra vocês. Se tem que esperar a rena dar uma oxidada. Porque, ó, essa fotinha é na hora que eu acabei de misturar a rena marrom da maquiagem, tá? Tinha acabado de fazer a mistura, tirei essa foto. Aí esperei uns 10 minutinhos, ficou assim. Então, isso também é novidade pra mim, tá? Quando eu comecei eu não sabia disso. Atualmente eu espero a rena dar uma leve oxidadinha pra depois começar, tá? Aí o que eu faço? Eu tento misturar já antes do meu procedimento. Antes de fazer o design eu já deixo a rena preparada, pronta. Pra na hora que eu fizer o design ela já tá levemente oxidadinha, essa cor mais escurinha aí, pra ela já pegar a fixação ali do momento. Porque às vezes se você deixa ela muito assim, do início ainda, às vezes ela fica mais clara. Quem gosta, principalmente quem gosta de uma reninha mais escurinha, né? Aí seria o ideal esperar um pouquinho, tá? Rena da Talx nunca usei, não conheço inclusive. Então na rena sempre tem que colocar água. Gente, opinião minha, tá? Eu gosto de seguir a caixinha, tá? O que a caixinha manda eu fazer, eu faço. Porém, pelo menos umas 2 gotinhas de água eu coloco. A da maquiagem é uma rena que não pede pra colocar água, tá? Eu coloco umas 2, 3 gotinhas de água pelo menos. Porque eu acho que a textura fica mais gostosa, que a cor fica mais bonita e tudo mais. Mas aí é opinião pessoal minha. A gente tem que hidratar essa rena, mas às vezes não necessariamente com água, às vezes realmente só com fixador. Tem gente que usa com certeza e vai dar certo. Porém, tá? Essa é opinião pessoal, eu gosto de colocar um pouquinho de água, tá? Adriana, passar álcool 70 antes de epilar e aplicar a rena em pele oleosa serve? Eu já fiz isso, tá? Já testei. Eu já testei muita coisa, né? Na hora serve, dá uma secada, até porque o álcool ele seca bastante a pele. Só que aí eu fico com medo dele secar demais essa pele, compreende? E quando ele seca demais, aí nós temos um problema que é o efeito rebote. Não sei se vocês já viram pele oleosa, dependendo do sabonete que usa, passa, limpa, aí passa um tempo, a oleosidade triplica. Porque a pele sente falta daquele manto hidrolipídico, que é uma proteção para o nosso corpo. Então, a oleosidade natural da nossa pele, que se chama manto hidrolipídico, é algo natural da nossa pele e é uma proteção. Então, se eu venho com álcool e tiro aquilo ali completamente, eu posso estar tendo algum problema ali, tá? Então, eu, Tássia, atualmente não uso, beleza? Mas, nunca vi nada extremamente científico falando disso, tá? A Vilma, ó, minha sobrancelha é bem preta. Posso usar uma cor mais clara? Vilma, pode. Porém, essa é opinião pessoal também, tá? Eu acho muito esquisito quando tem uma sobrancelha de pelo pretinho com aquela cor clara no fundo. O que vocês acham, meninas e meninos? Se tiver meninos na live, vocês gostam? Eu não gosto, me incomoda visualmente, sabe? Quando o pelo é bem pretinho, igual o meu, ó, meu pelo, gente, ele é preto, olha aqui, é preto isso aqui. Se aqui não for preto, nada mais é preto. Então, se eu venho com uma rena castanho claro, né, aquela coisa
loira. Fica aquela manchinha no fundo loira e o pelo preto. Eu, Tássia, não gosto daquilo. Então, eu acredito que seguir um pouco mais o padrão da sobrancelha, da cor, fica mais bonito. Aí, no seu caso, né, Vilma, que você perguntou, ai, minha sobrancelha é mais escura. E eu quero, né, gosto de um tom mais clarinho. Usa uma rena escura, castanho escuro, né? Mas deixa menos tempo, ela vai ficar um pouquinho mais clarinha, mas ela não vai ficar loira, entende? Porque o loiro embaixo de uma sobrancelha escura, eu acho que fica uó. Mas é questão de gosto. Quando minhas alunas fazem alguma prática e me mandam, eu comento, falo, ó, eu não acho que esse tom tá certo, tá legal. Mas se a cliente gostou, se você gostou, se é desse jeito que você tá achando legal, não tem problema. A gente trabalha com o que a gente gosta ali. É igual fazer sobrancelha mais natural ou mais marcadinha. Gente, isso aí não existe regra. Cada pessoa vai trabalhar de um jeito. Tem gente que adora aquele centrinho aqui quadradão, escuro e tal. Eu, Tássia, não gosto. Eu não acho natural, eu não trabalho assim. Mas eu sei que tem gente que adora. Então, isso é muito questão pessoal, questão de gosto, né? Fazemos refectocil ou a rena? Qual deles primeiro? Então, Líria, a gente tem que ver o motivo de estar fazendo esse procedimento de coloração, né? Se eu tenho pelos brancos ou se eu quero realmente dar uma cor ali na pele, né? Dar uma marcadinha na sobrancelha. Eu não acho o ideal fazer os dois. Mas se você tem os pelos brancos, aí você usa o refectocil. E ainda quer dar mais uma marcadinha na pele, usa a rena. Pode usar um, depois usar o outro? Acho que sim, não vai ter nenhum problema não. Só não pode usar depois de fazer micro, tá? Fez a micro, a pele tá aberta, aí não pode usar, tá? Aí tem que esperar. Ó, a Marília falou, ó, tem uma cliente ruiva. Faço sempre uma misturinha do castanho claro com médio e fica ótimo. Outra coisa, você sabia, igual a Marília faz aqui, sabia que dá pra misturar a rena? Os pozinhos? Às vezes tem um castanho escuro, que você quer dar uma misturada com uma rena preta, enfim. Tem muita gente que tem essa dúvida. Pode misturar o pozinho, né, no potinho, no batoque que você for usar, mas mexer bem esse batoque, tá? Não deixa aquelas bolinhas concentradas de um lado e do outro não, senão dá alteração na cor. Mexe bem, deixa bem homogêneo. Gente, olha, homogêneo, deu uma travada aqui. Deixa homogêneo que vai dar tudo certo. Isso, rena da mesma marca. Eu nunca misturei renas de marcas diferentes, tá? Só da mesma marca. Quando elas pedem para não deixar esse quadradinho no início, como você faz? Eu faço assim. Eu venho e puxo retinho lá pra cima, certo? Só que eu não gosto desse quadradinho aqui. Aí eu pego um palitinho com um algodãozinho na ponta e tiro aqui, ó. E deixo mais arredondadinho, tá vendo? Aí dá uma leve quebrada. Fica tipo a minha, na verdade. Tá vendo? A minha, ela é tipo mais retinha, mas ela não é quadrada aqui, não. Ela dá uma leve quebrada aqui, ó. Aí eu deixo ela um pouquinho, né, tortinha. A rena marrom. Gente, a rena marrom é uma das cores mais lindas que eu acho, tá? Dá pra qual pelo? Dá pra um pelo médio, dá pra um pelo mais claro. Tá? Ah, eu amo rena marrom, tá? Rena marrom é como se fosse Deixa eu tentar passar pra vocês. Já viram aquela tintura de cabelo? Tinta de cabelo, tipo cor chocolate. Já viram aquilo? Tipo, não chama de castanho claro, chama de chocolate. É tipo cor de chocolate. Eu acho muito bonito pra quem tem um pelo castanho médio, pra quem tem até um pelinho um pouquinho mais claro, deixa menos tempo, ela se adapta muito bem, tá? A rena marrom é uma cor linda. Eu não usava, faz poucos meses que eu comecei a usar a rena marrom e eu estou apaixonada. Inclusive essa que tá aqui, essa cor é a marrom da maquiagem que a Cleide mandou aí. Adoro ela, tô gostando bastante também, viu? Em que testar a mistura antes de aplicar na cliente? Vocês viram essa semana uma foto que eu enchi uma luva e tava treinando a rena? Vocês viram isso? Luva, balão, pele artificial de treino pra micro, dá pra treinar rena, pigmenta do mesmo jeito, tá? Então dá pra treinar rena. Toda vez
que eu compro rena, eu faço cor, a degradação de cor dela no pulso aqui, ó. A Lisa falou que não viu. Depois vocês olham no meu feed aqui, gente. Eu enchi uma luva rosa e tava treinando a rena nela. Dá super certo, tá? Pigmenta igual, pode treinar, balão. Tem vídeo meu treinando em balão aqui no IGTV. Enche o balão e treina a rena, dá certo. Pele artificial, que a gente usa pra treinar micro, dá certo, pigmenta. E eu sempre que compro uma rena, eu faço 3 bolinhas aqui, ó. Uma eu coloco todas as 3 bolinhas junto, tá? Faz a mistura da rena, deixa ela prontinha pra usar. Faz 3 bolinhas no pulso. Vou fazer aqui, dá pra ver melhor, que tá tatuado. 3 bolinhas, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Passa as 3 ao mesmo tempo. Na primeira bolinha, eu tiro com uns 5 minutos. Deu 5 minutos, eu limpo e deixo as outras agindo. Na segunda bolinha, eu tiro com uns 12 minutos, mais ou menos, 12, 15 minutos, tá? Tiro a outra e deixo a última agindo. A última bolinha, eu deixo depois ali de uns 20 minutos, eu tiro. Aí a gente consegue ver a cor, mais ou menos, que essa rena vai chegar na pele do meu cliente. Quando eu deixo 5 minutos, quando eu deixo 12 minutos, quando eu deixo 20 minutos. A gente consegue ter uma noção. Por que eu faço isso? Quando eu comecei a trabalhar com rena, eu ficava em dúvida. Eu ficava olhando para a sobrancelha da cliente assim, pensando assim, gente, será que eu já posso tirar? Ah, ela quer claro, mas ela não quer tão claro. Se deixar tão claro, ela não vai gostar. Mas se ficar escuro, essa mulher nunca mais volta. Eu ficava pensando assim, não sei se vocês ficam pensando assim. Aí eu ficava assim, ah, eu posso tirar? Não posso tirar. Aí eu ia lá, tirava um pedacinho, olhava a cor, colocava lá de novo. Então, para eu evitar de fazer isso, eu faço esse teste de saturação na minha pele, para eu ver a cor que essa rena pode chegar, em mais ou menos quanto tempo, para eu conseguir dar esse feedback pro meu cliente, tá? E a gente não ficar ali desesperado olhando, mas será que eu tiro, será que eu não tiro? Porque isso acontecia muito comigo, tá? Ó, a Jaque mandou, sabe o que eu faço, tá? Deixo 8 minutos e tiro. Se ela gostar, encerro ali. Se não, passo mais um pouquinho. Ótima ideia também, né? Aí a gente deixa um pouquinho mais. Muito obrigada pelo carinho. Deus abençoe vocês. A Fabi mandou, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe cada um de vocês. Sou muito grata pelo carinho que eu recebo na rede social. E assim, eu agradeço muito pela vida de todos vocês, todos os dias, todos os dias. Vocês estão nas minhas orações. Muito obrigada mesmo, viu? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo, amores. Obrigada pelo carinho.